Essa videoaula, ela se propõe a fazer uma introdução ao módulo de termorregulação dos animais. Importante que a gente entenda a termorregulação como um fator essencial para a manutenção da homeostase dos animais. Inicialmente, definindo o que é termorregulação, pode ser dito que é a capacidade de manutenção da temperatura corporal dentro dos limites fisiológicos da espécie. Estamos reconhecendo que cada espécie tem uma homeostase ocorrendo dentro de uma determinada faixa de temperatura, que nós poderíamos chamar de homeotermia. Qual é a importância? A importância ela é fundamental para a homeostase. Sabemos que o nosso organismo, assim como o organismo dos animais, tem metabolismo, ou sofre um metabolismo de substâncias, de produtos, e que tanto pode gerar energia quanto pode consumir energia. Normalmente o metabolismo ele é definido como um conjunto de reações químicas que ocorrem no organismo. E no organismo animal existe uma grande riqueza, uma grande quantidade, uma grande diversidade de reações químicas. Algumas dessas reações estão dentro do campo do anabolismo, o que significa a geração de uma substância mais complexa. Normalmente, nesses casos de síntese, ocorre um consumo maior de energia. Por outro lado, o catabolismo é a parte do metabolismo, então, que significa a decomposição, a degradação, a destruição de determinadas substâncias complexas. Nesses processos, normalmente há geração de energia. Se existe geração de energia dentro do corpo, vamos então presumir que existe uma produção de calor que, num dado momento, pode estar em excesso e precisa ser dissipado, e num dado momento pode estar abaixo do necessário para manter então o metabolismo e ser necessário então que haja um aumento na produção desse calor. Normalmente, sabemos que a grande parte da energia que é produzida dentro do organismo vem através da alimentação. Então, essa tabela ela mostra a quantidade de calor produzido pelo metabolismo dos principais tipos de alimentos, aqui dividido em três grupos: os carboidratos, as gorduras e as proteínas. Então, o que nós observamos, e que já é de domínio, acredito, de todos, é que o carboidrato gera como energia, né, por grama de alimento 4,1 quilocaloria. Já a gordura é a mais energética, é a que gera 9,6 por grama de alimento. E as proteínas, inclusive a ureia, quebrada até chegar na ureia, dá 4,2 quilocalogramas por grama. Então, o que fica claro e patente para nós é que o calor é um subproduto de todo o processo metabólico, principalmente aquela parte chamada de catabolismo. Qual é a importância? Então, foi dito, fundamental para a homeostase. É importante porque as reações químicas do corpo e, consequentemente, suas funções vão depender da temperatura corporal. Nós vimos, desde o ensino médio, que o calor normalmente é um catalisador das reações químicas. Se as reações químicas ocorrem dentro do organismo do animal, se a temperatura estiver elevada, será um agente, então, catalisador. A elevação da temperatura acelera as reações, enquanto a redução da temperatura deprime essas reações. Para evitar, então, oscilações das funções causadas pela temperatura sobre o metabolismo, tanto os mamíferos quanto as aves desenvolveram mecanismos pelos quais a temperatura corporal é mantida em um nível relativamente constante e quase que independentemente da temperatura do ambiente. A temperatura retal de várias espécies estão aí nessa tabela. E a gente observa que começa a mais baixa, média mais baixa, começando aqui pelo cavalo, o garanhão, e chegando a mais alta nas aves, que mostrando aqui uma galinha na luz do dia com uma temperatura média de 41,7 graus Celsius, então medido. Todos esses animais que estão dentro de uma faixa que, digamos, homeotérmica, vão ter uma variação aí entre 1 e 2 graus, às vezes no caso das aves, variando em até 3 graus, aí dentro de uma faixa considerada normal. O que chama atenção é que a média de humanos, por exemplo, é em torno de 36,8. Já a média do garanhão, que é a mais baixa, é 37,6, o que indica que, se comparado com humanos, praticamente todos os animais têm uma média de temperatura, que vamos chamar de temperatura basal,
como sendo considerado como febre ou hipertermia em humanos. Os animais já começam acima de 37 graus, que seria em humanos já uma febrícula. E há uma tendência também relativa de que espécies maiores tenham temperaturas menores e espécies menores temperaturas maiores, diretamente proporcional, em função então da necessidade de um maior metabolismo. A taxa metabólica no animal de pequeno porte ela é maior, com isso maior geração de calor. Por isso então uma média considerada como normal, uma variação considerada normal, então de maior valor. A temperatura retal nas várias espécies, ela varia quando você considera o tamanho da espécie, ou o tamanho do animal também. O cavalo, por exemplo, e de acordo com a idade. O cavalo adulto ele tem uma temperatura de 37 a 38. Se for considerar o potro, ele já tem 37,5 a 39. Observa que o animal menor tem sempre uma tendência a ter uma temperatura maior do que os próprios pais. Vaca 38 a 39, bezerro de 39 a 40, o porco 38,7 a 39,8, já o leitão já começa numa fase de 39,5 até 40,1. E nos cães, a mesma coisa, 37,4 a 39 é a média do cão adulto, e se for pensando, aqui no caso está fazendo referência ao tamanho, ao porte desse animal, o cão grande ele tem 37 a 39 e o cão pequeno 38 a 39. Então, mais uma vez, observando um aumento em relação ao tamanho do corpo do animal. O Hübner ele criou uma regra de superfície e que ela serve para justificar essa diferença entre os animais. O que é dito? Que um cão menor ele tem uma superfície corporal maior em relação à massa de que um cão grande. O que significa? Né? Que esse animal, se comparado com esse, ele tem mais área de superfície proporcional à massa do que esse cão de grande porte. Então, com isso, ele produz mais calor para que ele possa, então, perder mais calor. Daí esse reflexo, então, na média de variação considerada como normal. Os cães pequenos e grandes devem manter a mesma temperatura corpórea, ou seja, dentro da sua faixa normal. Como os cães pequenos perdem calor a uma taxa mais alta, graças à sua superfície relativa então maior, eles devem produzir uma maior quantidade de calor por unidade de massa. Essa é a regra de superfície de Hübner. Pensando na quantidade de energia ou de produção de calor em quilocaloria que é produzido por dia, normalmente, se é uma questão de quantidade, quanto maior o animal, maior a produção de calor. É o que esse gráfico mostra. Um rato ele tem uma menor produção de calor ou de quilocaloria dia do que um bovino. Como ele tem mais massa corporal, ele tem um metabolismo gera mais energia, porque tem mais reações metabólicas ocorrendo por unidade de peso. Então, a gente observa que, de acordo com o peso, um bovino pode chegar aí, né, com facilidade até 1.000 quilos. A gente observa, então, e aí está aqui um bovino, mostrando que ele acaba produzindo uma maior quantidade de quilocaloria por dia. Então, há uma relação direta com o peso desse animal. Bom, espero que isso aí sirva para que a gente comece a entrar dentro da termorregulação dos animais.